Olá pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Pacientes me perguntam assim: doutor, eu vou fazer a faloplastia contigo, eu quero saber no outro dia como é que eu vou estar? Eu vou conseguir andar normal, eu vou conseguir fazer xixi, vou urinar, já posso logo ter atividade sexual? Como é que funciona isso, né? O paciente ele tem que ter ciência que não só a faloplastia, como qualquer cirurgia. O procedimento cirúrgico, ele é evolutivo. O que eu quero dizer com isso? Quando fazemos a cirurgia do aumento peniano, obviamente, quando eu vou dar alta para o paciente no dia seguinte, o pênis do paciente, muitas das vezes, ele pode estar um pouco inchado a mais do que o normal, que é o edema. Ele pode ter hematomas, pequenos sangramentos, poderá haver pequenas deformações naquele cilindro peniano. Toda cirurgia é um trauma. Tudo bem que é um trauma controlado, né? Um trauma cirúrgico, né? Então você tem toda a reação por parte do organismo para poder preservar aquela região. Então você tem um aumento tanto do processo inflamatório pós-operatório. Então esse paciente, antes da cirurgia eu já aviso, olha, o teu resultado final você não vai ver amanhã, você vai ver daqui a 4 meses, na média, entre 4 a 5 meses, porque esse tempo é aquele tempo que o pênis ele vai desinchando, ele vai alongando, principalmente quando a gente começa o uso do extensor peniano, né, com pesos e o aparelho. Então, o paciente ele tem que ter noção que ele vai precisar passar por um processo. Isso não é só com a cirurgia da faloplastia, não. É com qualquer cirurgia. Eu sempre exemplifico para os meus pacientes, por exemplo, quando você está na praia e você vê, por exemplo, aquela mulher que está passeando pela areia. E muitas das vezes você vê que aquela mulher ela colocou prótese de mama. Aquele resultado que agrada aos olhos, a paciente muito satisfeita e as pessoas observam, né? Aquela paciente ali plena, muitas das vezes ali passeando pela praia. Só que aquela paciente, quando ela foi submetida à cirurgia de prótese de mama, uma hipótese, né? Seguramente uma mama ficou maior que a outra num primeiro momento, às vezes uma ficou mais alta que a outra em relação à parte da prótese, as areolas às vezes não combinavam muito em relação à direção, né? E com o passar dos dias, das semanas, aquela mama foi assentando, foi tendo o caimento necessário para que depois ali de 4 a 6 meses, aquela paciente pudesse usufruir plenamente em relação ao resultado de sua mama. E tá aí, enfim, passeando e mostrando ali o seu resultado e feliz, né? E na cirurgia do aumento peniano é a mesma coisa. No paciente no outro dia, ele vai ver deformações no pênis, vai ver às vezes o roxo, hematomas. Às vezes o paciente ele olha para o pênis e diz, pô, mas eu pensei que pudesse ter aumentado mais. Ou engrossou pouco, ou está muito grosso, né? Mas isso é um processo que acontece, né? Esse paciente ele vai ter que manter um certo repouso, ele só vai poder ter retorno à atividade sexual depois de 30 dias, academia entre 15 a 30 dias, exposição solar por 2 meses. Quando voltar à atividade sexual, não vai voltar a pleno vapor, ou seja, ele não vai voltar como se não tivesse nada acontecido, ele vai ter que começar devagar, porque pode causar um pouco de dor no primeiro momento, né? Tudo novidade, né? E à medida que os dias vão passando, as semanas, né? E com o uso da fisioterapia, por aparelho, por peso, esse pênis, a tendência dele é ir diminuindo um pouco do seu diâmetro, porque a gordura é absorvida um pouco e você ainda tem um inchaço, um edema, né? E ele vem alongando. Alguns pacientes chegam para mim, pô, doutor, já quero medir o pênis aí no outro dia para ver quanto que eu vou ganhar. Não, isso não tem como você fazer, né? Você vai ter que medir lá para 4 a 6 meses. Não adianta querer medir o pênis no diâmetro e no comprimento 2, 3 dias depois da cirurgia, porque esse pênis ele vai baixar o diâmetro, ele vai alongar, né? Então é sempre importante, eu sempre bato nessa tecla que o paciente ele tem que saber como funciona a cirurgia. A cirurgia ele é um processo, o pós-operatório é um processo, o resultado você vai ver lá na frente. O paciente ele tem que ser paciente, né? Ele tem que ter paciência, ele tem que entender toda a situação. E eu sempre reitero bastante em relação aos resultados, né? Faça o que o médico orienta, que você obviamente terá um bom resultado. Mas uma particularidade que não é só da cirurgia do aumento peniano, da faloplastia, mas como de qualquer outra, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, um abraço a todos aí.